É hora do bate-papo da nossa. Sempre um convidado especial. Mais cultura, lazer e entretenimento. Muito mais informação. Aqui, na nossa rádio. Boa noite, ouvintes da nossa. Hoje mais uma vez aqui com o nosso professor de assuntos religiosos, Luiz Amorim. Amorim, é sempre um prazer estar te recebendo aqui, mais uma vez para a gente falar de assuntos religiosos, num bate-papo assim, informal, para você tirar suas dúvidas e participar do nosso bate-papo. Inclusive eu, sou cheio de dúvidas. Então hoje tem pergunta minha também, hein, Amorim? Primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez, Amorim. Você está na sua casa. Muito obrigado, Denis. Falou, meu querido? Isso aí é uma oportunidade que eu posso te dizer e afirmar que vem de Deus. Porque Deus é que abre essas portas para que a verdade dele possa ser difundida a todos os corações que o amam em espírito e em verdade. Então isso aí é uma coisa maravilhosa para o povo, para as pessoas que estão doentes, cansadas, deprimidas, inseguras, né? De não saber verdade. Qual é o caminho que ela tem que seguir diante de tantos caminhos. E ela diz, qual é o caminho diante de tantos caminhos? Então isso realmente tem perturbado muitas pessoas. Então estamos aqui para... Estamos em uma fase muito difícil, né? Primeiro, a gente precisou muito de Deus, muita fé, né? Para segurar essa onda aí do Covid, né? Até hoje estamos aí. Cara, mas a vida é muito, 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 muito mais difícil sem Deus. E eu vou começar... Eu vou fazer a primeira pergunta para você. Que às vezes, muitas pessoas aqui, eu quero que você que está me ouvindo aí, não pense nunca em desistir. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida, Moni, que te faz fazer essa pergunta. Pô, será que Deus está aqui do meu lado, vendo isso que está acontecendo comigo? Eu que sou um cara que faço bem, que... Amorim, isso eu acho que é uma pergunta boa para você responder, né? É uma angústia quando acontece uma coisa muito ruim na nossa vida e o cara se pergunta: Pai, você está por aqui? Primeira coisa que eu quero te dizer é que Deus não está perto de você, Deus está dentro de você. Ele está muito mais perto do que se possa imaginar. Em alguns, ele está batendo na porta e o cara insiste em não abri-la. Outros abriram a porta, mas botaram Deus só no sofá da sala. Mas não dá a Deus a condição de ter o domínio de toda a casa. Alguns já levam ele para a cozinha e exatamente aqueles que vão permitindo, por compreensão, por sabedoria, deixar que Deus controle e administre toda essa casa, você vai ver que o mundo explode por fora e vivifica por dentro. O dia que o homem entender que a felicidade, que a paz, que a alegria, que o grande sucesso não depende das coisas externas e sim das coisas internas. É aquilo que diz, né? Se você não mudar, nada muda. E nós aqui continuamos como homens limitados, esperando que o sistema de fora externo mude para que você tenha uma vida melhor. Quando na verdade o que tem que ser mudado é o teu sistema, é o sistema pessoal, é o do coração, é aquele que faz realmente transformações aonde tudo que está à sua volta passa a ter luz, porque a luz de Deus dentro de você ilumina o caminho do outro. Muito bom, Amorim. Temos aqui já a participação de alguns ouvintes, como o nosso amigo Egno, aqui de Barra de São João. Desde já eu agradeço a participação
e por ter enviado aí a pergunta para o nosso professor Luiz Amorim. Fala aí, Egno. Olá, amigos da nossa rádio. Meu nome é Egno, sou aqui de Barra de São João. Queria fazer uma pergunta para o professor Luiz Amorim. E a pergunta é a seguinte: professor, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou Deus que foi criado à imagem e semelhança do homem? Responde essa aí pra gente. Que pegadinha, hein? Que pegadinha! Né? Porque as escrituras diz: o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E aí ele vem com uma pergunta dizendo: ou será que Deus foi feito à imagem e semelhança do homem? Podemos imaginar, Denis, que existe nessa pergunta algo inteligente. Por quê? Sim. Porque se você atentar para exatamente esses detalhes que estão acontecendo no mundo, nós podemos perceber que o sistema religioso, por um lado, está meio caótico, né? Bem caótico, inclusive, e vai cair na resposta aqui. Uhum. Eles estão, na verdade, criando um Deus à imagem e à semelhança deles mesmos. Eles querem fazer de um Deus aquilo que eles desejam. Então a pergunta, no fundo, ela tem um sentido irônico, mas puramente verdadeiro, porque as pessoas que refletem sobre o assunto vão entender que aquilo que deveria realmente permanecer como imagem e semelhança de Deus, que é o homem, não, estão pegando Deus dentro de uma bolha, dentro de um sistema, e estão fazendo esse Deus, a imagem e semelhança de si mesmo. Aqui Deus age dessa maneira, ali Deus age daquela maneira, aqui Deus coopera dessa maneira, aqui Deus produz muitas coisas, aqui Deus produz, faz e acontece muitas outras coisas. Ou seja, estão criando Deus à imagem e à semelhança do próprio homem. Eu quero parabenizar aí o Egno com a pergunta, porque no fundo, ele está querendo fazer uma crítica plausível, mostrando o quanto nós nos tornamos egocêntricos, buscamos os nossos próprios interesses, vamos à igreja não mais para fazer a vontade de Deus, mas vamos à igreja para fazer daquele Deus, forçar aquele Deus a fazer a nossa vontade. Veja bem, que coisa estranha. Olha que coisa. Então realmente quero deixar claro que essa pergunta para mim é bem compreensivo, Denis, porque é o que o mundo está fazendo com Deus. Está transformando Deus à imagem e à semelhança do homem. Quem está virando Deus nessa história é o próprio homem e botando Deus para ser o garçom da festa. Amorim, acho que eu vou pegar um gancho nessa pergunta aí, que eu tenho um amigo aqui, né? Aqui, morador aqui do Vila Nova, inclusive, e eu encontrei com ele há muito tempo, né? E falei, aí rapaz, não sei o que, eu sabia que ele estava frequentando uma igreja, né? Evangélica, inclusive ele me fez o convite para eu ir lá uma vez. Negócio de meses depois, Amorim, eu encontrei com o nosso amigo de novo, que aliás é uma pessoa maravilhosa. E ele abriu a sua própria igreja. Aí eu perguntei para ele, mas o que houve? Você abriu sua igreja? Aí ele falou, não, porque tem coisas que aconteciam naquela igreja que eu não concordo. Cara, você pode me explicar isso aí, por favor? Porque eu não consigo, eu como leigo, eu não consigo entender um negócio desse, né? Para mim, Deus está em todo lugar, né? Seja numa igreja pequenininha ou nesses grandes templos, né? Que nós vemos por aí. Entendi. Com certeza. A gente percebe claramente nessa colocação os múltiplos deuses que existem hoje dentro do sistema. Então, quando um indivíduo desse diz que não concorda com muitas coisas dentro daquela igreja,
ele já está dizendo que o Deus particular dele não diz respeito, aquele Deus em particular não diz respeito a ele. Aí ele vai ficar procurando em algum lugar, né, normalmente dentro de um estabelecimento institucional, o Deus que se comporta segundo a imagem dele. Olha aí, já dentro daquela situação. Eu também acho. Então, por isso que existem pessoas que ficam pulando de galho em galho. Por quê? Porque ele está sempre procurando o Deus que se submete a ele. Na realidade estão totalmente, sem esclarecimento nenhum. Então ele não concorda com aquele Deus que foi criado à imagem e semelhança talvez do pastor, do líder religioso, das doutrinas e dogmas e liturgia daquela igreja. Bom, essa não serve para mim. Eu preciso de um Deus. Meu Deus tem que funcionar diferente. Amorim, então, é isso aí que acontece. Eu vou ser um pouquinho mais polêmico aqui agora. Fica à vontade, quanto mais polêmico para mim melhor. Porque é o seguinte, existe a possibilidade também de o cidadão, né, ir numa igreja e nessa igreja ele não gostar do que ouviu. O que ele sempre estava ouvindo dentro dessa igreja já há muito tempo, de repente não servia mais. O que mudou? Foi o pastor ou a cabeça dele? É normal isso? Normal. Considerando no bom sentido da coisa, que quando você fez aquela primeira colocação, a gente está falando de um tipo de indivíduo que está buscando uma igreja onde Deus o sirva da forma que ele é. Mas vamos considerar aqui alguém que vai com a finalidade realmente de adorar a Deus em espírito e verdade, e ele chega lá e escuta realmente uma balela, escuta realmente algo que não diz respeito à verdade. Há um constrangimento nesse indivíduo. Ainda que temos que ter essa capacidade, e é um exercício, de nós sabermos que as pessoas têm as suas limitações, elas não sabem tudo, verdade. Porém, é fundamental que o aspecto básico do Evangelho, do Cristo, tem que estar inserido. Mas se não tiver, cabe a esse indivíduo a realmente ficar escandalizado, porque como alguém pode falar contra a base do Evangelho em nome dele? E aí fica difícil. Então, mesmo. É como se você dissesse: poxa, Amorim, o Caifás era o líder religioso da época, não tem condições de eu caminhar com ele, não tem condições de eu ter amizade com um Caifás da vida. Então por quê? Porque ele está totalmente distante da base do verdadeiro evangelho. Logo isso me constrange. O que me afasta dele não é a pessoa dele, mas sim o sistema que adentrou no coração dele, e ele bate o pé e diz que aquilo é o que é. Esse realmente fez Deus à imagem e à semelhança dele, porque ele pega e diz: solta Barrabás e crucifica Jesus. Essa virou a verdade, e o povo, igual maluco, que é exatamente a massa, é verdade, e vão e soltam Barrabás, e Jesus chicotada, bufetada, cusparada, né? E é tudo isso que você já conhece. Em nome de quê? Em nome daqueles que disseram que criaram Deus à imagem e à semelhança dele mesmo. maninho. Tem mais uma pergunta aqui do nosso amigo Regis, lá de Unamar. Desde já agradeço a participação. Obrigado, Regis. Alô, boa noite, amigo da nossa rádio. Meu nome é Regis. Eu sou morador aqui de Unamar. E eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Luiz Amorim. Professor, a gente ouve falar muito sobre a palavra trindade. Essa palavra, ela está inserida na Bíblia, contém na Bíblia essa palavra trindade? E se contém, o
que significa exatamente essa palavra trindade? O professor teria condição de me responder? Se conseguir, eu fico muito feliz e agradeço. Boa noite. Tamo junto. Primeira coisa, vamos ser objetivos. Não existe essa palavra trindade nas escrituras. Graças a Deus que ela não existe. Até porque eu deixaria de ser crente se essa palavra existisse, trindade. Por que eu deixaria de ser crente? Porque eu sou crente num único Deus e não em três deuses. Quando você fala dade, é Deus, e tri, são três deuses, você já me compromete. Eu não sou idólatra, não tenho tendência à idolatria. Eu adoro apenas um único Deus. Mas lá na Bíblia, lá no início, talvez a pessoa diga, mas Amorim, está escrito, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Pô, não parece três? Bom, o Elohim aí é exatamente a pluralidade de Deus, de um único Deus, e não de três deuses. Então, se nós tivermos que usar uma palavra para identificar esse Deus, seria não trindade, e sim triunidade. A exemplo disso, Denis, eu quero passar para informar para o nosso público que no passado, Deus, antes de Jesus, Deus falava através dos seus profetas, ele falava sobre o homem. Deus está lá na sarça de fogo, né? E está falando com Moisés, Moisés, tira tuas sandálias, porque a terra que você pisa é santa. Então toda a comunicação era feita de cima para baixo, era Deus falando com o homem para exatamente conduzi-lo a viver a verdade dele. Ele estava sempre preocupado com isso, insistiu veementemente nisso, até, vamos colocando aqui, conjecturando, não vendo Deus essa possibilidade de ser ouvido de cima, aí o Deus se faz homem, o verbo se faz carne, na pessoa do Cristo, o Cristo encarnado. Ele agora passa a falar agora diretamente com o homem, Denis. Ele começa a falar com o homem, lado a lado. Porque eu falando por cima não adiantou, vou falar agora do lado, vou estar com ele, vou aproximá-lo de mim. E você vai vendo o curso da história, até que Jesus morre, ressuscita e diz, eis que vos enviarei um consolador, que é ele mesmo. Está lá em Apocalipse, quando ele diz, eis que estou à porta e bato. Então, no princípio, Deus falava sobre o homem. No segundo, Deus falava com o homem através de Jesus. E hoje, deles, graças a Deus, Deus fala no homem através do seu próprio Espírito. Ele pode olhar através dos teus olhos, ele pode falar através da tua boca, ele pode agir segundo os membros do teu próprio corpo. Olha que coisa linda, nós temos um contato imediato do terceiro grau com esse Deus através desse Espírito que está dentro de nós. Por isso que ele está à porta e bate. Eu sinto muito por uma humanidade, quando eu falo assim, Denis, de um modo geral, é que ele está batendo, porque ele não vai arrombar a janela, não vai arrombar a porta. A pessoa precisa deixar que esse Jesus entre, para assim se confirmar que o Espírito Santo habita no indivíduo. Mas o cara quer atender Jesus, sabe como? Com pega ladrão. Ele abre, e aí, o que é? Aí conversa, mas bota ele, mantém ele lá fora. Então como é que esse Espírito pode atuar nele? Aí sabe qual é o Espírito que atua? É o Espírito, voltando àquela colocação, do Deus feito à imagem e à semelhança do homem. Eles criam um Deus para eles. Infelizmente, Denis. Gente, para você que está chegando agora aqui no meio da entrevista, estou recebendo aqui hoje no bate-papo da nosso professor Luiz Amorim, falando de assuntos religiosos, que é um espaço que a gente tem aqui na rádio, destinado a você que tem suas dúvidas, que tem suas crenças. Mande aqui uma pergunta para o professor Amorim. Denis, eu quero aproveitar
para dar uma reforçada naquela explicação Uma pincelada, vamos lá. da triunidade, apenas para ficar mais esclarecido, é nós pensarmos, por exemplo, no H2O. Certo. O H2O, ele pode estar em estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. A questão desse H2O estar em estados diferentes não retira dele o H2O. Não, nunca. Ele é um H2O funcionando agora em estado sólido, é um H2O funcionando no estado líquido e um H2O funcionando em estado gasoso. Ou seja, não são três pessoas, é uma única pessoa, Deus, em ações diferentes. É verdade. Gelando a Coca-Cola com gelinho, saciando a sede daquele sedento no deserto e trazendo aquele vapor daquele chá que o cara precisa inalar, o chá do alho, para fazer uma limpeza da pele, para depois ele tomar aquela águazinha e fazer bem o organismo dele. Esclarecido, né, Amorim? Agora você esclareceu bem. Vamos fazer o seguinte aqui. Tem mais uma pergunta da nossa ouvinte aqui, Daniele de Unamar. Vamos ouvir aqui. Olá, meu nome é Daniele, eu sou aqui de Unamar. Eu gostaria de perguntar ao professor Amorim se uma pessoa para ir para o céu, ela precisa estar em uma igreja fixa, ser membro de uma igreja? Ih, Amorim, essa pergunta é sinistra, hein? É polêmica, hein? É bem sinistra. E aí? É bem sinistra. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E diz as Escrituras que ele já está à procura dos verdadeiros adoradores que fazem isso. Aí eu pergunto a você, Denis, com todo respeito, porque você sabe que eu vou à igreja. Sim. Gosto de congregar no sentido do crescimento, do amadurecimento, da busca, né, de estar em comunhão com irmãos, com pessoas que queiram Deus. Sim. Agora, quando você para analisar isso, eu pergunto a você, se Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, tem igreja aí, Denis, que tem 3, 4, 5 mil membros dentro de um culto de domingo. Como é que você procura algo que está na tua frente? Está tudo ali. O que ele quis dizer com isso? Estou à procura dos meus verdadeiros adoradores. Então a primeira coisa que a gente tem que entender por sabedoria e por inteligência é de que está difícil, em meio a essa multidão toda que está dentro da igreja, achar as igrejas, a verdadeira igreja, a igreja que adora a Deus em espírito e em verdade. Então, a minha resposta, digo eu, não o Senhor, não necessariamente. Você precisa fazer parte de uma igreja para adentrar o reino dos céus, segundo toda a complexidade da explicação. Mas eu diria que você precisa ser uma igreja, alguém que realmente compreendeu que aquilo que Paulo diz, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Na verdade, o meu chip é Jesus, porque o único que é reconhecido, o reconhecimento facial, para quando tu estiver chegando no céu, Denis, Deus não tem que olhar o Denis, não tem que olhar o Luiz Amorim, ele tem que ver Jesus no Denis, tem que ver Jesus no Luiz Amorim. O chip é ele é o meu chip, eu quero ser chipado pelo Cristo, porque eu sei que Deus só reconhece o Filho, e o Filho estando em mim, estando em você, essa é a igreja, esses são meus irmãos, meus amigos, que fazem a vontade do meu Pai. E de que maneira? Está explicado no elemento fundamental, onde tudo se encerra na Bíblia. Ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E não necessariamente isso acontece dentro das igrejas. Pelo contrário, tem tanta briga, tem tanta fofoca, tem tanto tititi, que eu sinceramente sinto muito por esses que ainda não entenderam que não ficará pedra sobre pedra, a não ser aqueles que realmente são igreja de todo o coração. É verdade, Amorim.
Você que está gostando, está curtindo a nossa entrevista, mande sua pergunta para cá também. Amorim, tenho mais uma aqui para você. Essa aqui é minha, hein? Um amigo meu namorava uma menina que era espírita, né? Não tinha religião. Ele não tinha religião. Entendi. Certo? 2 anos depois, ele se converte ao evangelho. Mas nesse casal existe muito amor, né? Tanto que ficaram 15 anos casados, tiveram 2 filhos, mas era um desejo dele fazer o casamento, né? Religioso, dentro da igreja que ele frequenta, né? E o pastor aconselhou ele a não se casar enquanto ela não se convertesse. Aconselhou não, proibiu, vamos botar logo assim. Proibiu. Usando aquele termo julgo desigual. Exatamente, eu chamo de julgo desigual, né? Ou aceita Jesus aqui, ou então esse casamento não vai ser realizado diante de Deus. E aí sim, eles têm 2 filhos, é um casal maravilhoso. E assim, como fica ele com Deus, já que ele não cumpriu o que o seu pastor pediu? Não conseguiu, não conseguiu, né? Não conseguiu. Ele foi respeitador, a sua esposa, né? Respeitou a doutrina dela, com certeza. Religião. Amorim, eu já vou falar assim, já que eu tô fazendo a pergunta, eu já vou falar pra você, tu me conhece, né? Fico à vontade. Eu já falo assim, primeiramente eu trocaria de pastor, não da minha esposa, tá? Mas eu gostaria que você respondesse aí a pergunta do nosso... É isso aí. Do meu amigo aí. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o que é julgo desigual? Julgo desigual deles, pra gente entender, julgo desigual que o sistema religioso produziu foi dizer o seguinte, você é da igreja, exemplo, da Assembleia, você não casa com alguém que é da igreja católica. Isso é julgo desigual. Quer dizer, julgo desigual virou religião diferente. Quando, na verdade, nós temos 70% a 80% de julgo desiguais de casamentos dentro da própria igreja, da mesma doutrina. Tu vê se você entende. Eu sei que talvez a linguagem... Agora você... O julgo desigual pode estar dentro do casal que pertence àquela igreja que se compromete em viver os mesmos dogmas e as mesmas liturgias, e eles estão em julgo desigual, porque um pensa de uma maneira e o outro pensa de outra. Agora, se tratando desse casal que você está dizendo, 15 anos, se amando, impedidos por um sistema e não por Deus, estão vivendo há 15 anos juntos, já tem 2 filhos. Como é que essa pessoa se apresenta diante de Deus? Com muita tranquilidade, olhando nos olhos. Senhor, eu cumpri a tua lei e não a dos homens. Eu amei essa mulher até o final, e essa mulher me amou até o final. E a tua palavra diz que eu tinha que te amar acima de todas as coisas, inclusive de uma maluquice dessa, de um sistema desse. E eu te amei. E eu amei o meu próximo, que era minha mulher, como a mim mesmo. Ela era osso dos meus ossos. E respeitando, isso é muito importante, mas a gente falar nesse aspecto. O respeito, além do amor, o respeito à religião da sua esposa. Mas o amor faz isso, Denis. O amor faz isso. O amor não compromete o outro. O amor não impede o outro. O amor permite que um ladrão da cruz se torne o homem mais honesto da época. O amor transforma aquela que ela é vista como prostituta para ser apedrejada até a morte, como uma mulher digna do reino dos céus. Eu pergunto, quem era pior ali? Quem tu gostaria de ter mais contato? Com
aqueles sacerdotes que estavam querendo apedrejar aquela prostituta, ou tu queria conversar, bater papo com a prostituta depois de ter entendido esse grande amor? É verdade. Com certeza. Amorim, eu acho que mais uma vez você deu uma aula aqui. Gente, mais uma vez nosso bate-papo hoje. Tivemos aqui o prazer de receber Luiz Amorim, nosso professor aqui de assuntos religiosos, que semanalmente vamos estar aqui, né, Amorim? Isso é bom, eu tô aí, eu sou um vagabundo de Deus. Eu estou sempre pronto, já me aposentei e a minha única missão nos anos que me restam é exatamente promover o nome do Deus vivo na pessoa do Cristo Jesus, independente de todo esse sistema de religiosidade, onde cada vez mais eu vou me afastando. Porque quando você se afasta desse sistema religioso, você de fato se aproxima mais de Deus. É verdade. Então, se você quer fazer alguma pergunta pro professor Amorim, você pode mandar um zap pro número 22992755250. Repetindo, 22992755250, que é o número aqui da nossa rádio, tá? Mande sua pergunta, nos desafie o professor Amorim. Amorim, obrigado mais uma vez, tá? Valeu, Denis, eu agradeço a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade e eu tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia, ela elucida muitas dúvidas. Pessoas, através dessa programação, devagarzinho elas vão se estimulando a mandar suas perguntas para que elas possam serem libertas de um cativeiro que não há necessidade delas residirem nele. E só Verdade. Deus pode fazer isso, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado, Amorim. Tamo junto. Bate-papo da Nossa. Sempre um convidado especial. Mais cultura, lazer e entretenimento. Muito mais informação. Aqui na nossa rádio.